Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando a gente olha para esse texto, eu preciso fazer uma breve introdução, mas bem breve mesmo, sobre a carta que Paulo escreveu aos Coríntios, para nós entendermos esse texto. Quando nós olhamos para esta carta, no capítulo 1, Paulo diz que foi informado pela família de um membro da igreja chamado Cloe, que havia divisões na igreja. Divisões de tal maneira que um grupo dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Apolo, outro dizia que era de Pedro, o outro que achava-se mais espiritual, mas não era nada disso, dizia, não, nós somos de Cristo. No capítulo 5 desta carta, Paulo diz que havia uma prática imoral naquela igreja em Corinto, que até mesmo entre os ímpios não se via tal coisa, que era um jovem ter relações sexuais com a sua madrasta, e isso era do conhecimento da igreja, e a igreja não fazia nada em relação àquele caso. Depois nós vemos no capítulo 9, outro tema importante na carta, é que o apóstolo Paulo, ele fala do seu apostolado, do seu ministério, ele fala de ser merecedor, de ser sustentado pela igreja, por causa do seu trabalho junto à igreja. E aí então ele defende o seu ministério, o seu apostolado, porque era atacado pelos inimigos. No capítulo 12 até o capítulo 14, nós vemos Paulo falando sobre a questão dos dons na igreja de Corinto. Havia uma disputa de vaidade entre aqueles membros. Uns queriam falar em línguas, profetizar, e havia aquele status de quem tinha supostamente mais dons. E aí Paulo então vai desfazer essa ideia de vaidade no meio daqueles irmãos. Então ele trata sobre os dons espirituais. E no capítulo 15, Paulo fala sobre a ressurreição, mostrando que Cristo ressuscitou de verdade, que tem testemunhas, e a sua ressurreição é a prova de que nós também seremos ressuscitados. Porque se ele não ressuscitou, a nossa pregação é vã, a nossa fé é vã, não há razão nenhuma para nós continuarmos. Por que ele diz isso? Porque havia pregadores dizendo que Jesus não havia ressuscitado e que nós também não iríamos ressuscitar. Dentre todos esses temas está este que nós vamos ver, que é sobre a ceia, a maneira como eles estavam participando da ceia. Por essa introdução rápida sobre a carta, você já imagina a carnalidade de muitos deles, já imagina a imaturidade que prevalecia nesses membros da igreja, não em todos, no que diz respeito a participar da ceia do Senhor. E aí nós vemos no verso 17, Paulo dizendo assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. O apóstolo Paulo já havia usado essas mesmas expressões no sentido positivo antes. Então ele usa no sentido positivo e no sentido negativo. Vamos ver? Olha aí o capítulo 11, ainda no verso 2. Ele fala assim, 11, verso 2. De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e rendendes as tradições, assim como a vula entreguei. Veja, eu vos louvo. Então, Paulo faz um elogio à igreja de Corinto, um dos poucos elogios que ele faz a esta igreja, dizendo que eles estavam guardando as tradições. Esse é o sentido positivo. Mas agora, no verso 17, ele fala, eu vos não, nisso porém que vos prescrevo, não vos louvo. Então, sobre isso que eu vou dizer agora, eu não tenho nada para elogiar vocês. Eu não tenho nada para dizer que vocês estão acertando. Antes ele disse, não, sobre isso vocês têm guardado as tradições que eu entreguei para vocês. Mas sobre essa questão que eu vou dizer agora, não tem elogio, tem exortação. Então é nesse sentido que Paulo agora vai começar a sua exortação. E aí nós vemos que Paulo, ele, quando diz, quando ele diz, no misto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, portanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior.
Paulo está mostrando que aqueles crentes, quando eles se reuniam para adorar a Deus, quando eles se reuniam para ter confraternização, quando eles se reuniam para a ceia do Senhor, Paulo diz que eles não se reuniam para o bem, mas se reuniam para aquilo que era ruim, não para o melhor, mas sim para o pior. Agora, por que Paulo diz isso? Ele diz no verso 18 a razão pela qual ele está afirmando algo tão duro. Ele diz: porque antes de tudo estou informado, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Paulo está dizendo que a razão pelo qual aqueles crentes, quando se reuniam, não era para melhor e sim para pior, é porque eles se reuniam mesmo tendo divisões, contendas entre eles. Ele mostra que aquela igreja estava realmente dividida. Mas é interessante que quando Paulo fala nesse texto que a igreja tinha divisões, haver divisões entre eles, ele não está falando do mesmo sentido das divisões do capítulo 1. Lá no capítulo 1 desta carta, como eu já citei, no verso 11 e 12, ele fala que ficou sabendo que havia contendas entre aqueles irmãos e que havia esses grupos de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo. Então havia lá os grupinhos da igreja. Mas quando Paulo fala nesse caso aqui, nesse momento aqui, que ficou sabendo de ter entre eles divisões, ele está falando agora no momento em que eles estavam para participar da ceia do Senhor. Eles tinham divisões. E de que maneira estas divisões ocorriam? Nós temos que entender algo que acontecia no período dos apóstolos e que no segundo século parou de existir. Existia uma festa do amor. A cada semana era ministrada a ceia do Senhor. A ceia do Senhor pode ser ministrada uma vez por mês, pode ser ministrada todos os domingos do mês, pode ser ministrada uma vez por ano. Isso não, a Bíblia não diz quantas vezes devemos ministrar a ceia. Cada igreja em cada região determina o tempo que deve se fazer isso. Mas nos parece que a igreja primitiva, ela ministrava a ceia toda semana. E aí então tinha um momento em que as famílias levavam as suas refeições para a igreja, para poder compartilhar umas com as outras, para que os membros da igreja mais pobres pudessem comer também, se alimentar. Então era um aspecto social, espiritual, e se preparava então para poder estar juntos na ceia do Senhor. Nós vemos isso ocorrendo lá em Atos, quando diz do partir do pão. E alguns entendem que a igreja fazia isso porque Jesus ministrou e instituiu a ceia no dia da Páscoa e no momento de refeição. Então a igreja imitava a Cristo nesse sentido. Vamos fazer uma refeição e depois nós vamos ter a ceia do Senhor. E lá em Corinto eles se reuniam nas casas. Não havia um local como aqui nós temos, que cabia todos os membros da igreja em Corinto. Havia as casas dos membros mais ricos, que a igreja se reunia com esse propósito. E o que acontecia quando havia esses momentos lá em Corinto? Havia pessoas que comiam demais, e havia pessoas que não comiam nada. Havia aqueles que levavam muitas coisas e usavam só entre a família deles e deixavam os outros sem comer nada. Você imagine membro da igreja passando fome, vendo aquela quantidade de comida levada por uma família rica e ele não podendo participar por causa que aquela família não quer compartilhar. E mesmo tendo todas essas coisas, eles ainda assim participavam da ceia. Se nós olharmos nesse texto, veremos que Paulo vai dando detalhes sobre isso. No verso 18, como já vimos, Paulo diz que havia divisões entre eles, nesse momento aí, da confraternização, da festa ágape, da festa do amor, e depois participavam da ceia. Depois, no verso 21, ele diz assim: porque ao comerdes cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há que tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O que Paulo está dizendo é o seguinte: na hora da festa ágape,
havia aqueles que ficavam com fome, e havia aqueles que comiam e bebiam vinho até se embriagar. Depois, no verso 22, Paulo diz: não tendes porventura casas onde comer e beber? Veja, é tão sério que pode dizer: vocês não têm comida em casa. Parece que vocês não têm nada em casa e querem comer só na igreja. Então Paulo diz: vocês não têm onde comer em casa, não têm nada de comer em casa ou beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Ele está falando aqui daqueles que tinham abundância de comida e que não compartilhavam com os membros pobres da igreja. Ele está dizendo: vocês não têm comida em casa, porque vocês querem comer tudo sozinho e menosprezam os membros da igreja que não têm nada em casa. Que coisa absurda, né? Veja, esse problema de comida é antigo da igreja. E aí Paulo vai falando no verso 33, ele é ainda mais duro, ele diz assim: assim pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, a festa ágape, ele diz: esperais uns pelos outros. Não era só de comer tudo e não deixar para quem precisava comer, mas também é um passar na frente do outro. Então Paulo diz: come em casa primeiro, porque não tem muita fome da igreja. Compartilhe com os que precisam realmente da igreja. É um momento de um ato generoso, bondoso para os membros que precisam. E quando for comer, não fica desesperado para comer, não entra na frente do outro tentando comer. Eu já vi cenas assim em acampamento, em algumas situações. As pessoas ficam desesperadas quando o almoço atrasa e elas passam na frente da outra e quase que dá briga para ficar na frente. Paulo diz: não passe na frente do outro, não fique vivendo como se a vida terminasse em comida. Eles eram glutões e beberrões. A gente fala às vezes só dos beberrões, né? Mas a Bíblia fala de glutões. É tão pecado quanto ser beberrão. E aí Paulo então está dizendo a esses irmãos que eles, quando se ajuntavam, não era para melhor, e sim para pior. Por que era para pior? Porque era para divisões, porque era para humilhar os irmãos mais pobres, porque era para se embriagar, porque era para comer até não aguentar mais, porque era para manifestar falta de educação, entrar na frente do outro, atropelando as coisas. Então Paulo diz: como é que vocês podem pensar que estão se ajuntando para o bem? Como é que vocês podem pensar que estão tomando a ceia de forma correta? Isso é juízo para vocês.